Fala aí, nação São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Beijo, estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi para você de casa. São Paulo encaminha acordo de 9 anos, rapaziada, assina contrato até 2032, volta de Brenner, empresário não garante Luciano no Tricolor em 2026, Vitinho no São Paulo, jornalista afirma que troca por Pablo Maia é uma possibilidade real e tem reunião hoje para definir essa situação. Tudo isso e muito mais conta a partir de agora. Fica até o final, não se apoia nada, deixa o like que ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva aqui se você não for um inscrito e ativa também a sineca para receber as notificações de novos vídeos, para você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi e nenhum vídeo aqui deste canal. Fechou? Roda a vinheta, editor, e bora para as notícias. E lembra do caso daqueles torcedores que foram atingidos por uma placa metálica que caiu do estádio do Morumbi? Foi no jogo contra o Libertad pela Libertadores, isso aconteceu no dia 14 de maio, muito tempo atrás, né? Ivan Bezerra da Silva e seus dois filhos foram atingidos por essa placa metálica, né? O Ivan, inclusive, teve muitas complicações, chegou a parar na UTI, passou por um procedimento cirúrgico, foi algo assim bem assustador mesmo, né? A justiça, então, determinou na última semana que São Paulo e a Conmebol terão que pagar uma pensão alimentícia para os torcedores que foram atingidos. Os valores giram na casa dos R$8 mil por mês de forma provisória, tá? Em caso de descumprimento, terá multa diária de R$1.000. O São Paulo não quer se posicionar sobre o assunto oficialmente, né, ou publicamente, mas afirma que sempre cumpre as determinações judiciais, beleza? R$8 mil para mim é pouco ainda, hein? Deveria ser muito mais. E o São Paulo contratou o médico Hilton Luft. Ele vai atuar aí no CT da Barra Funda no dia a dia. A chegada do profissional faz parte das mudanças no departamento médico do clube. O Dr. Hilton, ele é ortopedista pela SBOT, especialista em ombro e cotovelo. Ele tem um currículo extenso que eu não vou ler aqui, mas ele já trabalhou no São Paulo, né? Numa época ele chegou a trabalhar no São Paulo também. O São Paulo teve 11 saídas em algumas áreas do clube, envolvendo áreas médicas, áreas da saúde também, né? Chegaram poucas reposições até este momento. São Paulo, inclusive, anunciou no LinkedIn, rapaziada, que tá atrás aí de um podólogo. Então, se você é podólogo e tá me assistindo aqui, é só mandar seu currículo pro Tricolor que o São Paulo tá contratando, hein? Vai lá no LinkedIn lá que, ó, bota o currículo lá. Ontem, o presidente Júlio Casares e o presidente do Conselho Deliberativo, Outen Aires, convocaram uma reunião, tá? Os dois patetas apresentaram uma proposta de reforma estatutária em dois itens principais. O principal é em relação à separação do clube social do futebol, tá? E aí, a proposta diz o seguinte, ó: acabar com o quórum qualificado hoje exigido para aprovar a criação de uma SAF, que atualmente precisa de mais de 2/3 dos votos favoráveis. Separar juridicamente o departamento de futebol do clube social. Esses são os pontos apresentados na proposta. Para aprovação da SAF hoje, é necessário 75% de todo o conselho votar a favor. Casares pretende diminuir esse número para 50%. A proposta vai para a comissão ali legislativa, que terá 30 dias para analisar antes de enviar ao Conselho Deliberativo, tá? Lembrando que a última reforma estatutária aconteceu em 2022, quando o Júlio Casares aplicou ali um mini golpe, né, para continuar no poder por mais 3 anos, beneficiou outros também de seus aliados, né, e por aí vai. Agora ele tenta um novo golpe, agora ele quer a SAF no São Paulo, né? Em meio a tanta polêmica, os caras estão jogando no ventilador SAF. É uma baita cortina de fumaça, rapaziada, não cai na ladainha desses caras não, é cortina de fumaça. Mara Casares e Douglas Schwartzman estiveram presentes nessa reunião também, tá? Ambos foram comunicados ali que será aberta contra eles uma representação no Conselho Deliberativo, e o caso dele, né, a questão da venda ilegal de camarote, etc, deve ir para o Conselho de Ética, o que também não me dá nenhuma esperança de que algo vai acontecer. Bom, rapaziada, tudo que aconteceu não impediu os dois de votarem, né, ou de, na verdade, participarem da reunião de ontem. Ou seja, eles pediram licença dos cargos que eles tinham, né? O Douglas Schwartzman responsável pela base de Cotia, a Mara Casares, diretora feminina e por aí vai, mas não pediram afastamento do Conselho Deliberativo, né, rapaziada? Então,
não vai mudar muita coisa não. Eles saíram dos cargos, mas continua tendo voz ali no clube, né? Mas a bagaça tá no bolso e tá gostoso. Bom, a pergunta que eu faço é, os caras estão falando de SAF neste momento em meio a toda essa polêmica pra quê? Por quê? Será que isso realmente é o que mais importa no São Paulo? E não resolver o que aconteceu lá atrás, porque os áudios que vazaram, rapaziada, é referente à situação em fevereiro. O Júlio Casares, o Márcio Carlomagno já sabiam de tudo há meses atrás e até agora não fizeram absolutamente nada. Nada foi feito. Só estão agora se movimentando e o Casares falou que vai agir com rigor. Só está falando agora porque vazou. Imagina se não tivesse vazado esse áudio. Ninguém ia saber de nada, eles não iriam fazer nada e iriam continuar o São Paulo sendo lesado. Simplesmente isso, tá? A torcida organizada independente, ela protocolou um ofício ao Ontem Aires, né? E esse ofício exige as expulsões de Mara Casares e Douglas Schwartzman, vulgo Jack, do quadro de conselheiros do São Paulo. Será que vai resultar em alguma coisa? Não sei. Mas, no mínimo, o que deveria acontecer é os dois, Douglas e Mara, serem expulsos do São Paulo, do quadro de conselheiros, do quadro associativo. Tem que nunca mais pisar no Morumbi esses caras, nunca mais. E essa tal Adriana, que eu nem sei quem é, o que faz também, se tem alguma coisa, alguma boquinha no São Paulo, que também não pise mais lá. E hoje terá votação no Conselho Deliberativo do clube, será votado o orçamento para 2026 e os empréstimos bancários, né? A turma do Casares quer aprovar os seguintes itens, olha só, mais de 3 milhões de reais para a festa junina, mais de 800 mil reais para a caminhada tricolor, mais café da manhã gratuito, 400 mil reais para ações do Outubro Rosa, TecFoot, 6 milhões de reais no ano e novos empréstimos de 270 milhões de reais, tá? O São Paulo está esfarelando e os caras vão aprovar, vão votar esse projeto ali, essas propostas, e os envolvidos que nesse escândalo, né, vão também votar. Olha só, eles têm poder de voto. Fizeram o que fizeram e ainda têm poder de voto. É basicamente isso, né? Rapaziada, antes de continuar com as informações, Centauro tá com excelentes oportunidades para você que quer comprar uma camisa do São Paulo, uma roupa casual, roupa para sair, roupa para academia, bonés, calçados, acessórios. É a promoção de Natal, rapaziada, que tá daquele jeito, tá? Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado para você que quer presentear alguém, né? Ou se presentear também. Tá saindo bastante chuteira lá na Centauro, bastante bermuda também. Até camisa do Corinthians tá saindo, porque o povo tá comprando, né, pra presentear um amigo ou um familiar, não sei. Se você quiser comprar também com um precinho da hora, com desconto, 70% de desconto, mais desconto no Pix, mais o cupom BACO10 que te dá 10% de desconto em qualquer produto vendido aqui pela Centauro. Link no comentário fixado, aproveite agora mesmo. Lá tem equipamentos, tem muita coisa, tem acessórios e muito mais, tá? Link no comentário. Bom, falando ali também de marcas, né, de roupas, etc. O São Paulo encaminhou a renovação de contrato com a New Balance, fornecedora de material esportivo do clube, que chegou em 2024 substituindo a Adidas. O vínculo atual com a empresa norte-americana é válido até o final de 2027. Agora o novo contrato será assinado até 2032, ampliando assim em 5 anos em relação ao atual acordo, tá? A informação inicial foi revelada pelo portal Poder 360, que é especialista em questão de marketing, né? O novo contrato já foi acertado entre as partes, resta apenas a formalização e a assinatura do contrato, que deve acontecer nos próximos dias, só que a New Balance pediu para aguardar um pouquinho antes de assinar. Por que que eles pediram isso? Por conta de todas as polêmicas envolvendo a venda ilegal de camarotes, a questão do Mondiaro também. Então, a empresa, que é uma empresa séria norte-americana, falou assim, mano, espera um pouquinho aí, porque eu não vou assinar agora não. Não significa que vai melar o acordo, mas eles querem um pouquinho de tempo aí para pensar antes de assinar, né, rapaziada? Esse acordo será um dos mais longos do futebol brasileiro atualmente, uma parceria que vem dando muito sucesso, mas que não tem mais a exclusividade como teve no primeiro ano, né? Você tá gostando dos produtos da New Balance, das ações que eles vêm fazendo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Se é a favor da renovação até 2032,
Comente aqui abaixo. Pra mim é muito longo, né? Mas enfim. Bom, o artilheiro do São Paulo nos últimos 3 anos, o Luciano, pode sair do clube. O empresário do atacante não confirmou sua permanência para a próxima temporada, e mais guardemos. E o Brenner se despediu do Cincinnati da Major League Soccer dos Estados Unidos, ele que estava emprestado pela Udinese até o final deste ano, não renovou o empréstimo, não foi comprado também definitivo. Rapidamente ele foi especulado no São Paulo para 2026. O jogador veio com bons olhos voltar ao futebol brasileiro. E o Alexandre Pretzel ontem, como eu falei no vídeo de ontem aqui para vocês, afirmou que o São Paulo estava encaminhando a contratação de Brenner para a próxima temporada. Outros jornalistas rapidamente foram apurar a informação e o clube, o São Paulo Futebol Clube, negou que tenha qualquer tipo de acordo com o Brenner. O que chegou de fato é que Cruzeiro e Santos demonstraram interesse concreto no atacante, mas nenhum clube também formalizou uma proposta pelo atleta, tá? Agora há pouco, o jornalista Daniel Lian disse o seguinte sobre isso, abre aspas: o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, almoçou numa churrascaria tradicional da capital paulista com o atacante Brenner, fecha aspas, ou seja, estaria então costurando uma negociação pela volta de Brenner ao São Paulo na próxima temporada. Como eu falei, o Brenner veio com bons olhos voltar ao futebol brasileiro. Há alguns meses atrás, né, na última janela de transferências, o Brenner via com bons olhos voltar para o São Paulo e deixou bem claro que em uma volta ao futebol brasileiro, a sua prioridade será o São Paulo. Isso tá claro. O Brenner, se o São Paulo, vamos supor que o Santos e o Cruzeiro fizeram uma proposta pelo Brenner, proposta por empréstimo, aí vai o São Paulo, e o Brenner tem esses 3 clubes para escolher. O Brenner vai escolher o São Paulo e acabou. O clube do Morumbi, por sua vez, não confirma a negociação pelo Brenner, ok? Até agora são essas as apurações, as notícias que vêm até o momento. E eu gostaria de saber de você, você aceitaria Brenner no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. De momento, essas são as informações, mas nada confirmado pelo clube até este exato momento. Vamos aguardar para ver se realmente vai ter algo de concreto, alguma negociação, se o clube vai vir a público e se posicionar, se existe um interesse em Brenner ou não, se teremos informações vazadas, atualizadas. Então vamos ficar de olho em toda essa situação aí. Mas repito, o Brenner tem interesse em voltar para o futebol brasileiro, vê com bons olhos, e numa volta o São Paulo será a sua prioridade. Agora vai depender se o São Paulo vai querer um atacante no mercado, né? Vai querer o Brenner, a volta do Brenner. Talvez para fazer uma cortina de fumaça até queira, até jogue o nome do Brenner ali como interessado e tal, para mudar o foco. Pode ser que o São Paulo confirme o interesse, né? Mas se vai trazer ou não, aí já é uma outra história. Um dos nomes que o São Paulo pediu foi o de Vitinho, lateral direito do Botafogo. De primeiro momento, o Botafogo não via com bons olhos liberar o lateral direito não, tá? Mas segundo o jornalista André Hernan, o negócio pode acontecer. É isso mesmo, rapaziada. Uma troca Pablo Maia por Vitinho no São Paulo pode acontecer, de acordo com o jornalista André Hernan. O Vitinho de primeiro momento não queria vir para o São Paulo não, tá? Só para deixar bem claro aqui. Mas o André Hernan afirma que a possibilidade é real. Vamos aguardar. Mais novidades poderemos ter ainda hoje nas próximas horas. Você aceitaria essa troca? Pablo Maia no Botafogo e Vitinho no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. O São Paulo está acertando a contratação de um jogador, de um volante, tá? Já contratou o Danielzinho, que é um jogador estilo Marcos Antônio. Agora está acertando a contratação de um volante mais recuado, que joga mais recuado para a próxima temporada. O nome não foi revelado, mas deve vazar nas próximas horas, beleza? Sobre o Vitinho, ainda nada certo, mas o interesse é real e pode... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Clube, atualização do caso do camarote envolvendo Mara Casares e Douglas Schwartzman. O Outen Arias, na manhã desta quarta-feira, ele enviou, né, o caso ao Conselho de Ética. Ele sugeriu, inclusive, que está acontecendo agora 2 auditorias, né, uma externa e uma interna. A parte interna está com compliance do São Paulo e também foi contratado uma empresa externa justamente tentando trazer uma lisura em todo esse processo, né? E aí o Outen, ele indicou a espera dessas duas auditorias acontecerem para aí depois o Conselho de Ética tomar uma decisão. De acordo com o estatuto, né, esse caso é passível sim de uma exclusão, e aí vai depender muito das decisões do Conselho de Ética, e aí depois sendo aprovado por eles, aí vai para o Conselho Deliberativo para votação, e aí tem toda essa tramitação burocrática dentro do São Paulo para saber se Mara Casares e Douglas Schwartzman de fato vão deixar a parte do Conselho do clube, porque é importante trazer.
Os dois, inclusive, na informação que eu tenho, conversando com conselheiros de situação e também de oposição, os dois estiveram na reunião da coalizão na última segunda-feira, uma reunião que começou por volta das 5 horas, se estendeu até um pouquinho mais do que as 8 horas da noite, e aí os dois estavam presentes, né? O Douglas Schwarzman, inclusive, que tem 40 conselheiros sobre a sua liderança do Movimento São Paulo, que é um dos grupos políticos que compõem essa coalizão, e a Mara Casares também, que foi a conselheira mais votada da história do clube na última eleição, tem ganhado força, tinha, né, ganhado força no social com tudo isso. Então essas duas pessoas estiveram, mesmo de licença, depois de todo o caso, dos seus cargos de dentro do clube, ainda fazendo o seu papel de conselheiros, estando nestas reuniões. Inclusive ali eles teriam sido comunicados de que toda essa parte burocrática começaria a acontecer e os seus nomes seriam destinados ao Conselho de Ética. Mais um ponto importante, o Conselho de Ética hoje é formado por 5 pessoas. Então é importante a gente trazer o nome dessas 5 pessoas para saber quais serão as decisões delas daqui para frente sobre este caso. Vou trazer os nomes deles. Estamos falando do presidente, o Antônio Maria Patinho, ele é o presidente do conselho, que tem mais outros 4 membros. É o José Edgar Galvão, o Luiz Augusto Braga, o Marcelo Felipe Nelli e o Milton José Neves Júnior. E só a título de informação, esses 5 conselheiros que são parte do Conselho de Ética são todos membros da situação e da coalizão que tem os 6 grupos políticos hoje dentro do São Paulo. Será que teremos a expulsão de Mara Casares e Douglas Schwarzman, suspensão, alguma punição pode acontecer? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? São Paulo contratou um novo médico e é uma história bem legal e eu vou contar alguns detalhes para vocês sobre essa situação. Hoje, o Wilton Lutif, ou é Lufit? É Lutif, né? Eu fiquei uns 10 minutos assim, falando, não, eu vou pegar o nome dele, é Lutif. Só confirmando, é o Lutif. O Wilton Lutif, ele já chegou a fazer alguns trabalhos dentro do clube, mas ele não era contratado do São Paulo. E aí, nesta terça-feira, foi oficializado a sua contratação e ele é muito São Paulino. Ele é tão idiota quanto a gente quando se trata desse clube, idiota no bom sentido. Ele até fez algumas publicações nas suas redes sociais, né? Vou colocar na tela, por exemplo, uma das postagens que ele fez, falando que está abrindo mão de muita coisa para realizar o sonho do time do coração. E aí ali nos repliques ali das suas redes sociais, nos stories, várias pessoas o parabenizando por essa conquista, ele compartilhando, ele com um sorrisaço no rosto, com esse sonho realizado. Muitas fotos dele no estádio e tudo, então pelo menos a gente vai acompanhar e torcer para que a competência dele na sua profissão aconteça, ele consiga de alguma forma ajudar o clube que passou por 70 lesões nesta temporada, então que seja aí um trabalho que ele consiga fazer, a gente torce muito por ele. Mas é legal ver São Paulinos conquistando os seus objetivos, ajudando o clube, tendo cada vez mais São Paulinos dentro do clube, São Paulinos de verdade dentro do clube, que querem o bem do clube acima de tudo. Então acho que é uma notícia legal, toda a sorte do mundo para ele nessa nova profissão, nessa nova oportunidade, que ele possa nos ajudar e muito. Pelo menos é um de nós, é um de nós que está fazendo parte disso tudo. Então a gente espera que ele tenha total competência para isso. Apuração sobre o Pablo Maia. Tem mais clubes interessados como Internacional e Cruzeiro. Vamos trazer mais detalhes sobre essa apuração para vocês entenderem um ponto. Tudo começa, né, foi a informação do Bruno Andrade lá na ESPN, de que ele tinha a informação de que outro clube brasileiro estaria interessado na contratação do Pablo, e aí ele cita que também tinha outros clubes como um da Turquia e um da Alemanha. Essa informação a gente já tinha conversado aqui com vocês na nossa apuração também. E aí fui atrás dessa história para entender mais situações, e aí converso com as pessoas ligadas ao Pablo, elas confirmam que são outros interessados na contratação do Pablo, porque quando vem o nome do Pablo, isso é normal no mercado. Quando no final de semana vem a oportunidade do Botafogo contratar o Pablo através de uma troca, o mercado olha e fala, pera, o Pablo está à venda? O Pablo está negociável? Então deixa eu entender essa situação.
E aí alguns clubes brasileiros solicitaram ali mais informações sobre o Pablo, e além dos clubes europeus. Primeiro, o Pablo não vai forçar a saída, ele não vai problema em ficar no clube se isso acontecer, mas vai aceitar algum projeto que seja vantajoso no ponto de vista esportivo e também do lado financeiro, óbvio que seja uma proposta também que o São Paulo aceite e tope fazer essa situação. Só que aí a gente vai a campo, a gente vai procurar nos clubes, a gente vai conversar com algumas pessoas e a gente descobre que esses dois clubes, que os clubes brasileiros que demonstraram, alguns dos clubes que demonstraram interesse na contratação do Pablo, o primeiro foi o Internacional e o segundo o Cruzeiro. E aí ainda muito num ramo inicial, entender as condições e tudo. No Internacional, por exemplo, tem um nome que o São Paulo gosta bastante, que é o Bruno Gomes, mas recentemente agora o Internacional recusou uma proposta de 4 milhões de euros do Atlético Paranaense para a contratação do Bruno Gomes. Não sei até que ponto o Inter acharia interessante fazer uma troca de Pablo com o Bruno Gomes. O Cruzeiro também tem alguns jogadores interessantes. Sei que o João Marcelo, zagueiro, agrada internamente, é um nome que o scout olha, mas só realmente a título de consulta e tudo, não foi nada de negociação, pelo menos até o momento. O Cruzeiro também pode ofertar novas trocas, enfim, não sei até que ponto, e não me foi confirmado até que ponto o Internacional e o Cruzeiro vão avançar em uma contratação, mas me confirmaram dos dois clubes de que sim, houve uma sondagem para entender mais detalhes sobre a situação do Pablo. Então é mais ou menos nessa situação que está esse cenário do Pablo. Meu feeling, eu acredito que o Pablo deve ser negociado, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Você acha que vale a pena negociar o Pablo Maia com o futebol brasileiro? Eu acho mais vantagem você negociá-lo para o futebol europeu. Você ganha uma grana, não reforça nenhum rival aqui em solo brasileiro, e o Pablo vai seguir a vida dele com um sonho europeu que ele sempre teve. Eu tenho certeza que terá competência lá na Europa para evoluir. O que você acha? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Tuco Correia pode ser reforço do São Paulo, sim. Eu vou te trazer uma atualização de como isso pode acontecer. É uma possibilidade que está sendo conversada entre Botafogo e São Paulo. O executivo e agora diretor de futebol, Rui Costa, está nas tratativas. Ele tem sido blindado neste momento pela presidência para focar no planejamento e continuar o planejamento de 2026. E aí o que a gente tem de informação é o seguinte: o Pablo, o staff do Pablo deu sinal, e o São Paulo deram um sinal positivo, não ia falar sinal verde, mas aqui não tem nada de verde, é sinal positivo. Deu sinal positivo para negociar com o Botafogo. Não há um descarte em fechar com o Botafogo, a depender muito dessa questão do São Paulo. Só que aí o Botafogo, há vários jogadores que o Botafogo tá de olho, né? Tem também o Ferreirinha, o próprio Rodriguinho, e aí o Botafogo tá tentando uma troca com o São Paulo envolvendo o Pablo. A gente já trouxe mais cedo que o que está avançado e existe uma grande chance de só fechar um empréstimo do Ferrarese. Só que aí as partes estão vendo outras possibilidades, e aí, até do que eu tenho de informação, a reunião desta quarta-feira é para vamos botar tudo na mesa. Vamos fazer aqui todas as possibilidades possíveis pra gente conversar e vai que a gente encontre até novas soluções. E aí uma das soluções que me foi dito é o seguinte: o Botafogo ele quer diminuir a sua folha salarial. E o São Paulo acha que o Tuco Correia é um jogador interessante, mas caro. E aí como que poderia acontecer essa engenharia? Envolvendo ou não Pablo, tá? Pode até ser uma troca com o próprio Ferrarese, uma troca de empréstimo. O Tuco Correia ele tem contrato com o Botafogo até dezembro de 27. Então aí o São Paulo cede o Ferrarese por empréstimo até 26, com a opção de compra de 5 milhões de euros. E aí, em contrapartida, o Botafogo daria o Tuco Correia também por empréstimo no mesmo período, só que pagando parte dos vencimentos do Tuco Correia. A gente trouxe, eu não vou entrar em números, mas eu sei o salário do Tuco Correia é um salário de Lucas Moura, por exemplo. Então aí o São Paulo oferta essa possibilidade. O Ferrarese nem de longe ganha isso. Então a gente te empresta, você assume o salário do Ferrarese, você assume o salário também do Tuco, né, meio a meio, 60-30, a 40, 70-30, alguma composição para ser feita, e aí o Tuco Correia poderia ser reforço do São Paulo. Repito, é só uma possibilidade que é conversada. Esse negócio de São Paulo e Botafogo tem sido muito complexo, eles abrem várias possibilidades, mas a única coisa que andou mesmo é a do Ferrarese, então é mais uma possibilidade levantada entre os dois clubes. Sinceramente, se isso vai avançar ou não,
vai depender muito das negociações. Eu não sei se vale tanto a pena assim, mas quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Você gosta do Tuco Corrêa? Você acha que poderia ser uma boa oportunidade nesses moldes, dividindo aí o salário dele? Quero saber a sua opinião aí nos... Olha o São Paulo, isso aí num clube sério, era demissão de todo mundo que citou o nome do nutrólogo tinha que ser demitido no clube sério. Só que lá demite só o cara lá da ponta, mas não investiga quem levou, não investiga como é que essas canetas apareceram, porque não vai acontecer nada. O tal do Olten lá, o presidente do conselho, encaminhou hoje olha isso, gente, eu falo pra vocês que não vai acontecer nada, né? Ninguém vai ser punido, vai continuar tudo do mesmo jeito, essa podridão, essa imundície desse clube imundo que virou São Paulo, nessa gestão imunda. Eu falo pra vocês que vai continuar do mesmo jeito. O tal do Olten, que é braço direito do Casares, pegou lá as assinaturas e mandou o problema, essa nojeira desse esquema aí, para uma comissão de ética, do São Paulo. A comissão de ética do São Paulo é formada por 5 pessoas, eu vou citar o nome de todas elas. Antônio Maria Patino Zors, que é o presidente, José Edgar Galvão Machado, Luiz Augusto Lia Braga, Marcelo Felipe Leli Soares e Milton José Neves Júnior. Só que esses caras, essa gente do Comitê de Ética, fazem parte de um grupo político da coalizão da situação. Ou seja, eles são do mesmo grupo político do Casares, de todo mundo que está lá. Eles são da situação. Então, qual a chance disso dar em alguma punição? Responde para mim. Qual a chance disso dar em alguma punição pro tal do Douglas Schwartzman, por exemplo? Esse cara que eu falei para vocês, que já esteve envolvido com denúncias de corrupção 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, ele é considerado uma força política dentro do São Paulo. Para você ter uma ideia, ele é líder do Movimento São Paulo. Esse movimento que ele é líder tem 40 conselheiros e faz parte da base de apoio do Casares. Você acha que tem alguma chance dele ser punido? O Comitê de Ética é da situação. Esse cara, esse Schwartzman, tem 40 conselheiros na mão dele ali que são que ele comanda. Esse movimento que ele comanda é um dos 3 principais movimentos do clube. Tem mais ou menos de 15 a 20% das 260 cadeiras dos conselheiros. E aí, gente, não vai mudar nada. Aí o que acontece? Esse cara, lembra? Ele foi acusado de lavagem de dinheiro, de ganhar comissão em contrato. Eu falei pra vocês, tem um áudio dele do Aidar falando, pô, o cara vem aqui pedir comissão toda hora, 10 anos atrás. O que aconteceu? Teve essa investigação, em 2022 ele foi absolvido. Ele e todo mundo. Ninguém foi condenado por essas investigações. Contrato irregular com Under Armour, um monte de denúncia, um monte de lavagem de dinheiro, um monte de denúncia. Aí o Ministério Público investigou e eles foram inocentados. Segundo uma reportagem do Globo Esporte, sabe o que ajudou muito no processo para que esses caras fossem inocentados? Sabe o que ajudou muito? Um parecer do São Paulo. O São Paulo falou, não, peraí, gente, calma, não é bem assim e tal. Então o parecer do São Paulo fez com que a justiça contribuiu muito, segundo a reportagem, para que a justiça inocentasse todo mundo. Então, vamos usar um exemplo. Pelo menos eu entendi desse jeito, me fala se eu tô maluco. Aqui nesse escritório tem aquela cadeira ali, aquele cabide, aquele outro cabide. Eu sou o presidente do escritório. Todo mundo rouba. A cadeira rouba, aquele lá rouba, o cabide rouba. E eu também roubo, porque eu sou, né? Nós estamos todo mundo junto aqui. Aí vem o síndico do escritório e começa a investigar os roubos aqui. E fala, não, peraí, vocês estão roubando do escritório, vocês estão roubando. A cadeira rouba, o cabide rouba. Ô, Barolo, como é que é aí? Aí eu faço um parecer e falo, olha, o síndico, a cadeira é muito minha amiga, o cabide não rouba ninguém, o outro cabide também não, tá tudo certo. Aí o síndico vai falar o quê? Pô, eu tô preocupado que estão roubando o escritório, o dono do escritório fala que não estão, vou inocentar a cadeira, o cabide, todo mundo. Não é assim, eu vejo essa analogia meio tosca, mas não é assim que funciona. Os caras foram inocentados porque o parecer do São Paulo falou, não, gente, peraí. E sabe quem era o presidente do São Paulo na época? Júlio Casares. Já era o Casares em 2022. Aí, segundo informações do Ramone, da São Paulo Digital, ontem teve uma reunião. Ah, porque vai mudar o estatuto, essas mentiras que ninguém aguenta mais e ninguém acredita mais nesse patético presidente. Segundo o Ramone, sabe quem estava nessa reunião se divertindo e rindo pra caramba? O Schwartzman e a Mara.
Eles estavam na reunião. Eles não foram afastados. Eles estavam na reunião. Segundo o Ramone, informações da São Paulo Digital, eles estavam na reunião, rindo, se divertindo lá. Então, meus amigos,